Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Liderando Líderes. Se você está chegando agora, saiba que esse podcast nasceu e tem esse nome porque aqui eu vou liderar líderes de pessoas, processos, de negócios. E hoje quem está comigo é um cara que eu admiro muito, que vai falar um pouco aqui da história, vai trazer insights e tem uma visão incrível sobre negócios e a vida como um todo, que é o Felipe Pavei. Felipe, seja muito bem-vindo aqui no podcast Liderando Líderes. O Felipe é CEO da Pavei Brands. Falei certo, Felipe? Falou certo. E falou bonito. Pavei Brands. É isso aí. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. E eu tenho certeza que a gente vai bater um papo aqui muito bacana. Obrigado, Letícia. É uma honra para mim, Felipe. É uma honra para nós, como Pavei, estarmos aqui. É um compromisso grande, hein? Ser líder é um grande compromisso e a gente tem um respeito por isso muito grande, um respeito pelas pessoas. Então, estou muito feliz de estar aqui falando um pouco da Pavei. Tu conhece muito a nossa história, esteve lá dentro conosco, né? Fizeste um trabalho maravilhoso conosco. E é uma honra e estou muito feliz de estar aqui contigo. Obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço a tua presença e, claro, agradeço também o presente, né? Agora é aquela hora que a gente faz um merchanzinho Um merchan, básico, né? merchan barato Olha esse. que top essa garrafa da Termos. Adorei, ainda combinando com o meu look, tudo estrategicamente pensado, né, O Felipe? marketing sabia da tua roupa hoje. Rodrigo passou informações. É isso aí. Muito, muito obrigada, adorei. Eu brinquei aqui nos Imagina, bastidores, falei, essa eu vou esconder, porque geralmente os meus filhos pegam todas as minhas garrafas, essa é minha, não tem jeito. eles já mandaram dessa cor para combinar contigo. Exatamente. Então, para quem ainda não conhece o Felipe, ele vai falar um pouco mais, mas eu falei que ele é um CEO, e todas as pessoas que vêm aqui, Felipe, eu falo que elas vêm estrategicamente por algumas competências e talentos, que seja porque eu, de alguma forma, já atuei, como é o caso, né? A gente ter conversas sobre negócios lá na tua empresa, em alguns cafés que a gente conversou aí ao longo das jornadas, mas também passam por aqui pessoas que eu nunca fiz trabalho direto, mas que eu acompanho as carreiras. No teu caso, eu quero que você saiba que hoje, como eu trabalho com uma metodologia muito específica de talentos, todo líder tem um diferencial, e esse diferencial, inclusive, é mapeado estatisticamente. Eu não sei se você sabe, mas para eu encontrar outro Felipe com a mesma sequência de talentos que você tem, é um em cada 33 de milhões de pessoas no mundo. Isso é um dado da Gallup, que é uma das metodologias que eu trabalho. E aí, quando eu lembrei, né, de você, e claro que eu super admiro a tua trajetória, eu vejo alguns talentos, assim, como inquietude, você é um cara inquietaço, assim, pra caramba, que gosta de desconforto calculado, que tem, né, você falou nos bastidores, e eu acredito que de fato seja algo que é facilidade de conexão, de relacionamento, de carisma. Então, todo mundo que passa por aqui tem um porquê de estar aqui. Eu queria que tu soubesse que esse é o motivo pelo qual você está aqui, por conta dos teus talentos, que do outro lado eu fico analisando e pensando que isso te trouxe, obviamente, além da tua competência técnica, mas do teu comportamento, a gente vai falar disso, te fez e te faz estar na cadeira de CEO hoje. Mas além da cadeira de CEO, gente, ele é o marido da Bela, pai da Júlia, da Maria Luísa, e agora, a caminho, né, o nosso João Antônio. João Antônio, João Antônio. Que terceiro da família aí, né? terceiro da família. Que isso, para mim, é o mais importante. É esse papel. Eu sou apaixonado pelas minhas meninas, pelo João Antônio que está vindo, pela minha esposa. Então, família, para mim, é extremamente importante. E a gente leva essa importância, Letícia, para a empresa. A empresa é uma família. O respeito e o compromisso que a gente tem com a empresa é um compromisso com as famílias, né? A gente tem uma cultura europeia e as empresas na Europa têm isso, contratam as pessoas para uma vida toda. E a gente tem essa responsabilidade de contratar as pessoas para estarem conosco por uma vida toda. Claro que a vida é muito dinâmica, as coisas mudam, né? E as pessoas têm sonhos e a gente gosta e respeita isso, a gente também tem os nossos. E eu sempre falo que a gente precisa ser livres para contratar e demitir, como a pessoa também precisa disso, né? A gente fala de uma CLT de 1944, num período pós-guerra, escravidão ainda no Brasil, infelizmente, tem hoje ainda escravidão, a gente daqui a pouco não fala e desconhece, mas ainda tem.
infelizmente, né, em 2023, indo para 2024, mas a gente gosta dessa liberdade. E nós somos e nós somos defensores da liberdade em tudo. A gente acredita muito nisso. Mas a gente gosta de gente. E eu falo sempre uma coisa que, na minha visão, na minha humilde visão, as empresas de sucesso nos próximos 50 anos serão as empresas que melhor gerirem pessoas. A gente vai chegar lá, não quero pular, mas quero pegar um outro gancho aí da tua fala, que quando tu fala de família, essa inspiração toda possivelmente veio da tua própria construção. Eu lembro que quando eu tive a oportunidade de trabalhar rapidamente com vocês, mas os teus pais faziam presente em todos os eventos da empresa, né? Então, a história do teu pai foi de fato uma inspiração para ti hoje estar onde você está? Eu falo pela história do teu pai, porque tu vai contextualizar rapidamente, mas ele começou de fato esse movimento, né? Enquanto empresário, enfim, na região de Saara. Então, foi a tua inspiração? Como é que tu da onde que tu tirou isso? Por exemplo, lá criança, tu já pensava em ser um executivo? Como que se construiu isso? As coisas da minha vida aconteceram muito naturalmente, né? Eu falo a gente, eu e o meu irmão, o Bruno, que com certeza está nos acompanhando. A gente começou a trabalhar desde cedo com o pai, e os nossos valores hoje condizem muito com a nossa história. E valores é um negócio que ele muda, né? Os valores da maioria das empresas de 30 anos não são os mesmos de hoje. E não está errado isso, né? Porque as coisas mudam. Mas existem alguns valores nossos que estão muito firmes ainda. E aí, trabalho duro, que eu tenho isso de casa, do meu pai e da minha mãe trabalhando muito. A mãe é professora, foi professora, trabalhava 60 horas por semana. Então, para quem não sabe o que é 60 horas por semana, para um professor é trabalhar de manhã, de tarde e à noite, né? O pai sempre correndo muito atrás da máquina, começaram do zero, não são herdeiros, né? E a gente tem a oportunidade de herdar alguma coisa, então a gente tem muito mais facilidade do que eles tiveram, né? Eles tinham uma força de vontade incrível de mudar as suas vidas, e eles alcançaram, e a gente tem um compromisso de seguir o que eles fizeram e fazer ainda melhor, porque nós tivemos muito mais oportunidades. E como aproveitar isso e transformar isso em resultado, né? Então, por isso que eu tenho essa inquietude e tenho essa busca constante de fazer melhor, e como empreendedor que eu me considero, nem sempre o risco é calculável, né? Porque na maioria dos negócios eu vejo que se a gente planejar é importante. Eu venho aprendendo muito isso e me dedicando a aprender isso. Mas se tu planejar muito, 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 tu chega no fim do planejamento e vê que é inviável. Então tu tem que ter um pouco de coragem de acordar cedo e dormir tarde, de esforço, de dedicação, de foco, para fazer a coisa um pouco mais, um pouco além, e além daquele planejamento para fazer a coisa de fato acontecer e sair do papel e ter resultado. E só depende da gente. Aí eu volto para uma frase que eu estava falando contigo antes no bastidor, que é: a vida não é injusta, ela ensina, e depende do que cada um quer aprender, né? É fato que as pessoas gostam muito de receita de bolo pronta, mas a gente tem que arriscar, às vezes muda o ingrediente, etc. E tu falou, né, sobre fazer. Essa história do plan do, né? Planeja e faz, planeja e faz. Por isso que o conceito de design hoje ele também está muito aderente nas organizações, porque ele convida a gente a fazer isso. Aquela história de plano perfeito não existe. Eu acho que pós-pandemia as organizações também ficaram mais abertas para essa necessidade de planejar, sim, mas num prazo um tanto quanto mais curto, e principalmente executar e não ficar apaixonada pelo erro. Tem gente que fica lambendo o erro, né? Se apaixona, tem um caso de amor, não consegue ajustar alguma rota necessária. E aí, nem era essa sequência, eu já me desprendi da sequência aqui, mas estamos aqui no Quem Sabe Faz ao Vivo, sabe aquela coisa? Pegando essa história de ser um trabalhador, de fazer acontecer, de ter coragem, né, ousadia. Tem uma frase, Felipe, que um ano e meio atrás resolvi abrir um outro negócio, além da consultoria. Eu quis diversificar negócio, e à época eu escutei algumas pessoas,
contratei algumas consultorias também para fazer uma avaliação, escutei um monte de gente com várias percepções, eu sempre falo, percepção é linda, mas é tua, eu vou me basear em alguns dados e vou decidir o que eu achar que é melhor para mim e para o meu negócio. E assim eu fiz. Fechei o negócio, 1 ano e pouquinho depois, e até escrevi um artigo falando sobre que é o seguinte, tem negócios que vão te trazer paz, mas não vão te trazer dinheiro. Tem negócios que vão te trazer dinheiro, mas não vão te trazer paz. Tem negócio que vão te trazer as duas coisas ou que vão te tirar as duas. Mas só vai saber se tiver a coragem de fazer. Então, ter negócio é pra gente corajosa. E agora, fazendo um adendo na tua fala, qualquer desses negócios vão te trazer experiência, Hum, né? muito. As pessoas me perguntam assim, ai, tu se arrependeu? Nem um pouco. Aham. Tudo que eu vivi nesse 1 ano e pouco foi extremamente rico, principalmente por eu estar do outro lado. E senti muitas dores que às vezes eu escutava enquanto relato, mas agora eu vivi na pele. Uhum. E é exatamente isso, é o poder da experiência. Com certeza tu sai desse processo muito melhor para liderar líderes. Sem sombra de dúvidas. É. E romantizando menos algumas coisas, Aham. né? Que o dia a dia não é tão romântico, né? Nem um pouquinho. E em negócio, muito menos. Até porque vou começar essa fala assim. As empresas que vão ter êxito, serem perenes, são empresas que investem em pessoas. E é exatamente esse o grande ponto da maior complexidade de todo negócio. O que é um negócio? O que é fazer gestão de um negócio? Óbvio que tem número, que tem EBITDA, que tem nanana, que tem indicador, mas quem constrói tudo isso? Pessoas. Gente. Só que lá atrás, Felipe, lá atrás, quando eu falo alguns anos, e na nossa região, que são empresas familiares, que às vezes querem ser inovadoras, mas ainda são muito tradicionalistas, conservadoras, a gestão de pessoas era muito mais algo, não vou falar cumprir tabela, porque não é essa palavra, tá me fugindo, mas protocolar do que de fato estratégica. Com certeza. Onde que no teu negócio isso virou a chave ou se já começou assim? Isso virou a chave há 5 anos. E virou a chave contigo. Porque depois de ti, a gente contratou a Érica, lembra? Isso. Então virou a chave contigo. E eu posso daqui a pouco não estar sendo justo contigo, mas eu não sei se foi contigo ou se foi naquela época, naquele processo de trabalho que a gente fez junto, ou não sei se me puxasse a orelha naquele momento para falar, Felipe, a empresa precisa investir mais, mas foi naquele momento que eu entendi que a empresa precisava criar um departamento para cuidar de gente. Eu lembro dessa época. E Né? foi isso mesmo. Precisavam de alguém lá full time olhando para isso. Que a gente não tinha, né? Tu prestava uma assessoria e num determinado momento eu lembro que me chamasse e falasse, Felipe, o que eu era para estar fazendo aqui, eu não estou fazendo, eu só estou recrutando, né? E não é esse o meu papel, não pode ser, eu sou muito cara para fazer isso aqui. E foi naquele momento que as coisas instalaram para nós, gestores, e nós entendemos que a gente precisava dar ênfase e dar protagonismo às pessoas. E foi pós isso que as coisas não acontecem por acaso. Foi após isso que a empresa cresceu 10 vezes. Olha que incrível. Sabe? Então, assim, claro que a gente veio de um processo muito difícil, de 2011 a 2019, 20, então foram aí 10 anos que a gente remou muito e passou muita dificuldade no mercado. E aí, quando veio a oportunidade de mercado, a gente estava pronto. Mas a gente tinha tomado algumas decisões que foram extremamente acertadas. Eu tenho certeza que pessoas foi um ponto. A gente sempre valorizou as pessoas, né? Culturalmente, a gente sempre valorizou as pessoas. Eu venho, historicamente, de uma família que as pessoas que trabalham com o pai hoje consideram ele um segundo pai, né? Ele trata as pessoas e eu muitas vezes converso com ele e falo, pai, não tem que ser mais profissional um pouco, né? Porque às vezes ele entra no detalhe, no pessoal das pessoas, mas é o modelo dele e é a gestão dele. Eu respeito, ele sempre fez tão bem, por isso que nós chegamos aqui, mas a gente
entendeu que nós precisávamos profissionalizar. Seguir com o mesmo carinho, mas de uma forma muito mais profissional. Porque as pessoas têm sonhos, né? E as pessoas são melhores que a gente. A gente é um elo que liga algumas coisas. Mas a gente precisa entender que eu trato a empresa como uma pirâmide hoje, né? Com 3 pontas. Uma pirâmide não, um triângulo com 3 pontas. E qual é a mais importante? Pessoas. E depois o que vem? Processos. E depois tecnologia. A gente precisa desses 3. Mas essas 3 pontas desse triângulo, o que é mais importante? E o que vem primeiro? Se eu não ter um time extremamente conjunto, uniforme, remando na mesma direção, não adianta ter processo, né? E se eu não ter pessoas e processos, não adianta trazer tecnologia. Então, é uma sequência que a gente precisa trabalhar. E o mais difícil é pessoas. Vou perguntar hoje, na tua cadeira, qual que tu enxerga que é o teu maior desafio? É tanto desafio que eu fico pensando Qual que eu vou quais são. escolher? Quais Tá, o são. mais, aquele que às vezes tira o soninho, assim. O meu maior desafio é ter um time comprometido e uniforme. Porque, muitas vezes, se fazer pesquisa em todas as empresas, o principal problema vai ser comunicação. Uhum. Né? E vai dar 65%. Essa é a média. É uma pesquisa mundial. Né? Daqui a pouco tem países mais, países menos, mas esse é um grande problema. A informação tem que estar na cabeça das pessoas. Eu tenho um modelo muito transparente. Né? A gente tem uma reunião mensal que às vezes eu não falei algumas coisas para os gestores ainda, de alguma reunião que passou na semana passada, que eu falo para as pessoas. Né? E a gente precisa fazer com que as pessoas enxerguem o que nós estamos enxergando. Porque elas que vão operacionalizar. Né? E mesmo assim, sendo transparente, as pessoas muitas vezes reclamam que não tem a visão que a empresa tem para 2024, 2025, nos próximos 5 anos. Então é muito difícil isso. E assim, as pessoas hoje, elas primeiro são livres, elas são extremamente estratégicas e conhecem muito a sua área, né? E hoje não conhece da sua área quem não quer, porque tem muita informação. Uhum. A gente tem informação no YouTube, no Instagram, no tudo, é o Tá na tempo palma da mão, né? todo. Tá aqui no Está na celular. palma da Exatamente. mão. A gente pega os nossos filhos, tem informação que a gente não tem mais. A gente não consegue dar conta. Claro que nós temos várias outras responsabilidades e eles não. Então, eles têm tempo, né? Mas a gente liga uma televisão. A minha filha de 2 anos já liga a televisão, já coloca no que ela quer assistir. Eu fico impressionado, mas ela não sabe ler. Como que ela faz? Né? Então, eles têm uma memória e uma capacidade diferente da gente. E as pessoas têm isso. E quem que está nos nossos times? Jovens. Né? As empresas são jovens hoje. E são melhores que a gente, então a gente tem que ter a humildade de buscar em cada pessoa o melhor delas. É difícil. E pessoas é muito difícil. Esse é o desafio, né? A gente já falou várias vezes aqui. De todo mundo, eu falo, ontem estava numa empresa e eu estava falando assim, cara, posso estar falando com o executivo, com o gestor, eu geralmente pergunto só para validar mesmo, mas a resposta é sempre essa, gente. E o exemplo que tu deu da tua filha, eu estava pensando, ela não sabe ler nem escrever, mas ela sabe. Isso é comportamento aprendido, é o que a cultura faz com as pessoas dentro da empresa. Então, quando a gente pensa sobre gente, a primeira coisa que a gente precisa pensar é qual é o comportamento que, seja por viés consciente ou inconsciente, a gente instaura aqui, porque as pessoas repetem. Eu estava com um executivo esses dias, ele estava me reclamando para mim de uma questão de cultura. Eu olhei para ele e falei assim, eu tenho uma pergunta para te fazer. O que tu alimenta sem gostar dessa cultura? Ele, não sei, precisa pensar? Então vai pensar. É exatamente isso. E quantas coisas nós alimentamos, né? Por isso que, quando eu falo que a gestão de pessoas sai dessa condição trabalhista,
burocrática para trazer para a mesa estratégica é exatamente pelo nível de complexidade que ela tem. É impossível você hoje ter previsibilidade, por exemplo, de uma escolha humana, mesmo com toda a tecnologia, toda a invenção, né, da inteligência artificial. Uhum. Então, trazer para a mesa, quando eu falo trazer para a mesa, Felipe, eu estou falando de uma cultura que promove segurança psicológica, que isso Uhum. está vinculado à inovação. Vocês são um great place to work, não são? Somos. Eu Pelo terceiro ano imagino, já. e eu imagino que lá na pesquisa tem algum item específico de segurança psicológica, Uhum. que é quando tu falou do problema de comunicação, é quando as pessoas podem aprender, elas podem falar, elas interagem, elas pertencem e por último elas colaboram. Elas ficam nesse looping eterno, porque o que a gente quer no fim das contas é estar num lugar onde a gente inicialmente é aceito e a gente se sente parte de algo, Uhum. Com que é o certeza. primeiro desafio. Eu falo, as empresas investem um monte, lá tem o onboarding, né, ou a integração, enfim, Uhum. passa uma semana enchendo o cara de informação. Em termos de neurociência, é importante, mas a nossa memória de trabalho é curta para informação nova. O que ele precisa é saber que ele está num lugar que Uhum. tem gente bacana e que ele vai poder contar, ele quer se relacionar. A gente é meio bicho, vamos falar assim. A Claro. gente é um ser relacional. Uhum. Então, assim, quando a gente traz para esse papo de cultura e essas avaliações, como que tu avalia a cultura e o teu papel nessa cultura? Se o líder, se o CEO, se ele não, se ele não mostrar com atos e fatos que ele é o principal modelo da cultura, transparência já não existe, né? E quem fala por nós são as nossas ações. Porque falar, até papagaio fala, né? Fato. Agora, nós somos os grandes exemplos da organização, ou das organizações. Então, primeiro, que na minha visão é o mais importante, a gente não está numa peça teatral. A gente está atuando em um papel de extrema responsabilidade, que são com pessoas, com sonhos. E na minha visão, Letícia, a empresa precisa crescer porque ela precisa dar oportunidade. Que empresa que não cresce não dá oportunidade. Não tem como dar oportunidade numa empresa que não cresce. E se alguém vem e me fala que aquele tamanho de empresa tá bom, ele vai manter. Tenho certeza que aquela empresa, em 10 anos, ela decresce muito. Na minha visão, só tem dois tipos de empresa. As empresas que estão crescendo e as empresas que estão diminuindo. Que empresa que eu quero ter? Que empresa que eu quero estar? A nossa empresa é uma empresa que cresceu 10 vezes nos últimos 4 anos e ela decresce 60% esse ano. Seria muito natural se as pessoas mudassem de empresa. É muito difícil estar numa empresa que está decrescendo 60%. O que vai acontecer com ela? Mas isso não aconteceu esse ano. E qual é a nossa realidade? São as pessoas confiando nos nossos objetivos, nas nossas estratégias. E por mais que é difícil, e o novo é muito difícil, e mais difícil do que o novo é comunicar o novo, é mostrar para as pessoas para onde que nós estamos indo. Ou para onde que nós pensamos em ir, porque elas têm que construir junto isso. A construção é de todo mundo. Inclusive virar o jogo. Claro. Inclusive virar o placar do jogo, né? Quando tu fala desse declínio de 60%, e aí, obviamente, pelo que a tua empresa faz e as mudanças políticas do país, vem disso? Claro. Diretamente. Isso foi o fator Porque, teoricamente, vocês principal. tinham distribuição de armas. Nosso negócio até o ano passado, basicamente, era armas e munições, para dois segmentos, a segurança privada e o comércio especializado. E aí, em 2021, contando um pouco de história, em 2021, nós, entendendo que o Brasil poderia mudar, de verdade não acreditando, mas poderia mudar, a gente busca a Fundação Dom Cabral,
que hoje está entre as 10 principais escolas de negócio do mundo, para nos ajudar com planejamento estratégico. E eles vêm, e nós que estamos no dia a dia do negócio, e um negócio que está voando, a gente tem um olhar bitolado. E um negócio que está voando, a gente não quer nem acreditar que ele pode deixar aquilo. Né? Aquela história, o time que está ganhando não se mexe. Se ele não mexer, já ele cai. Perde o campeonato. Perde o campeonato. Nós temos um baita exemplo, né, no Brasil. Contém ironia. Contém ironia. O meu sogro que fica triste. Eles estavam alguns cavalos na frente. E é impressionante o que aconteceu. E é um exemplo para nós trazermos para as nossas empresas. Eu acompanho pouquíssimo futebol, mas eu penso que até a 35ª rodada, eles ficaram 33 como líder. O que aconteceu? É culpa do Palmeiras e do Grêmio, que ganhou 2 partidas de 4-3? Não, é culpa de uma gestão que em algum momento errou. Mas voltando o que eu estava falando. Então, a empresa cresce 10 vezes, esse ano cai 60%. A gente busca a Fundação Dom Cabral em 21. Em 22 eles começam um trabalho de planejamento estratégico e em vez deles nos convencerem que a gente precisava mudar, nós convencemos eles que nós queríamos continuar. É um negócio impressionante. E aí a ficha cai somente após o segundo turno. Então, nossa consciência, a nossa mente é muito complexa, né? E aí, voltando um pouquinho na nossa fala anterior, a gente, pela nossa história, pelo nosso modelo de empreendedor, a gente planejou muito pouco. A gente sempre foi muito trabalhador. Então, o Du sempre fez parte da nossa vida. E a gente não tem medo de trabalhar. Se precisar acordar às 5, às 4, às 3, e dormir meia-noite, 1 hora, 2 horas, não tem problema. Não vai mudar nada na nossa vida. A hora que tem oportunidade, a gente dorme mais um pouquinho, mas se tem oportunidade para trabalhar, vamos trabalhar. Acabei de falar num grupo da empresa, que a gente está com uma área de bazar, uma unidade de bazar, que a gente começou há 2 meses, que está fazendo um trabalho com brindes esse ano, e a gente está fazendo um trabalho com uma marca de térmico própria, que é Macalo. Estamos fazendo um trabalho com termos. E comentaram num grupo que o fornecedor para fazer as gravações está pedindo 20 dias e as coisas urgentes a gente está fazendo internamente. Eu falei, se precisar, sábado e domingo não tem nada para fazer. Me ensina a gravar na tal máquina laser, que sábado e domingo eu gravo. A única coisa que a gente não pode fazer é negar pedido. Então, a única coisa que eu não aceito dentro da empresa é dizer não para um cliente. Porque quem paga o meu salário e o salário dos 135 colaboradores que nós temos é esse cliente. Tu falou agora, não sei dizer não, eu lembro, eu tive nos Estados Unidos com o Lee Cochrane, era o vice-presidente da Disney na época, isso foi 2015, e ele falou que eles só aceitam falar um não lá. Aí todo mundo espera, né? Pro cliente. Não tem problema, a gente vai fazer. Entende? Claro. Então é isso, assim, não dá para dizer não. Ainda mais esse cenário, certo? Óbvio. Ainda mais esse cenário. Ainda mais nesse cenário. Então, a gente precisa abraçar. E só completando, então, a empresa tinha 2 negócios principais e esse movimento de mudança de governo, para nós, é uma oportunidade gigante. Primeiro, da gente aprender a não colocar as fichas somente no negócio, somente num produto, colocar todas as fichas em algo que tem uma dependência ideológica de um governo. E de regulação. Então, e assim, quando a gente tinha 2, 3 pessoas, ou 10 ou 20 pessoas, não que não tínhamos responsabilidade, mas era uma responsabilidade. Hoje nós temos 135 pessoas. Eu confesso que eu não tenho preocupação sobre o Felipe, porque o que a gente construiu, e a gente é muito conservador e pé no chão, tá tranquilo. O Felipe, na forma simples dele de viver e da nossa família, tá tudo certo.
Mas a minha responsabilidade são as 60 e 35 pessoas, que não só dependem da empresa, mas como querem crescer a empresa. Então, era muito mais fácil eu fechar, parar. Mas eu não posso ser egoísta e fazer isso com as pessoas que lá estão. Então, dos dois negócios, a gente começa a fazer pesquisa e entender. Nesses dois negócios, nesses clientes, o que mais eles consomem? Então, eu estou na segurança privada e tenho segurança bélica. Eu não tenho segurança eletrônica. Vamos para a segurança eletrônica? Né? Hoje, com parceiros extremamente importantes nesse um ano, como Arteco, que é uma italiana, como Hanwha, que é uma sul-coreana, com a Hikvision, que é uma chinesa, então, com a Nice, que também é italiana. Então, a gente entra nesse mercado e estamos aí um ano batalhando. Foi o caso da Bung, que eu citei antes. Né? Então, a gente vai apresentar um projeto lá. Então, a gente entra nesse mercado e o mercado é gigantesco. A gente olha para o segmento do comércio especializado, que é um cliente que, como eu, precisa se reinventar. E se eu quero o sucesso dele, eu tenho que ajudar ele nessa reinvenção. E a gente faz pesquisa e tenta entender desses clientes o que mais eles compram. Eles compram produtos para outdoor, camping, barraca, cadeira, piscina, mochila. Então, por que eu não vou ajudar ele nisso? Então, a partir de julho, nós temos uma marca própria para esse público. Nós fomos buscar um americano, um parceiro, para acelerar esse processo, que é a Coleman, que é um dos principais players desse mercado, para ajudar o nosso cliente a se reinventar. E se eu ajudo ele a se reinventar, eu estou me reinventando junto. Né? E a gente olha para esses dois negócios e para as marcas que nós temos, que hoje nós somos muito mais do que uma distribuidora de marcas, e sim uma gestora de marcas. A gente hoje gere 23 marcas, 18 com exclusividade no país. E a gente tem a Termos, que é a marca que descobriu o produto térmico no mundo, em 1904. E nós temos essa marca, e de verdade a gente demorou a valorizá-la. Ela nos Estados Unidos é uma marca tão importante, Letícia, que as pessoas chegam para pedir um produto térmico, elas pedem um termo. As pessoas que estão em casa podem colocar no Google, no tradutor termo, T-H-E-R-M-O. Vai dar a tradução térmica. Então é impressionante o poder da marca, que a gente nunca valorizou. E aí chega a concorrente B, que eu não tenho nenhum problema em citar, que fez um trabalho maravilhoso, que é a Stanley. Aproveitou alguns potenciais de mercado e alguns modismos, como o beach tênis, e se uniu nesse mercado e voou. Estourou. E eles têm 80%, 70% da fatia. E a gente, olhando para o produto que nós temos, entendemos que a gente vai entrar por onde para recuperar esse mercado? Por um mercado que eles não fazem e que ele tem pouca abrangência a nível mundial, e a gente entra no Kids através de termos. E aí a gente busca agora, no mesmo proprietário da Coleman, que é a New, que é um grupo americano, que tem a marca Nuuk, que é uma marca alemã, que foi muito forte no país e está num momento mais complexo, porque a Avent e a MAN entraram e ganharam muito mercado, e ela é o terceiro player hoje. E nós fomos buscando essa marca, não de forma exclusiva ainda, para fazer um trabalho. Então, quem tinha armas, ou só armas até o ano passado, hoje tem chupeta, que é o bico, tem mamadeira. Eu ia falar, Nuke é Nuke de mamadeira, né? Que eu lembro que eu comprava para os meus filhos. Nuke de mamadeira, de bico. Então, olha a mudança da empresa. E aí a gente, como já citei anteriormente, né? Por isso Brands. E a gente abre mais uma unidade de negócio, que é o Bazar, para trabalhar com grandes varejistas, com produtos inicialmente térmicos e também com brindes. Mas tudo digital, nada físico? Tudo físico. A loja é física? Não loja para o consumidor final. Isso, é isso que a minha pergunta é essa. Dentro da segurança privada, não tem e-commerce. Hoje o nosso foco como empresa é distribuição pensando no PJ. Tá. Então,
Quem que a gente atende na segurança privada? A empresa de segurança ou a empresa de projetos? Então, a gente não atinge o consumidor final. É B2B. É B2B. Na Pavei Tactical e Outdoor, a gente atende a loja. Então, também distribuição. Na Pavei Kids, a gente atende a loja. Daqui a pouco tem um Econ, mas é a loja. E na Pavei Bazar, a gente atende o varejista, loja de departamentos, supermercados. E a gente atende também a empresa que é um PJ para brindes. Nesse momento, ele atua como consumidor final, mas eu estou atendendo uma PJ. Eu ia falar, então não existe B2C. Não existe B2C ainda. Eu não vou te falar que não existe. É E não vai projeto? existir, porque, por exemplo, tem marcas como a Termos que já estou aqui lançando coisas, então. Que está nos obrigando a ter um B2C. Mas na conversa que a gente teve uma reunião na China esses dias, há uns 20, 30 dias, um dos pontos que a gente bateu muito na mesa foi, beleza, eu faço um B2C com uma intenção. Eu não vou fazer B2C para vender. Claro que ele naturalmente vai vender, mas eu vou fazer para promover marca. Então, hoje, o nosso intuito de se aproximar do consumidor final é para ter uma experiência de marca, para melhor comunicar os produtos que a marca tem. Mas o meu intuito não é fazer faturamento. O meu intuito é fazer promoção do verbo promover, não promoção de vender barato ou vender mais barato, né? Não é sale, não é outlet, é promoção do verbo promover. E claro que isso vai trazer várias coisas boas para nós, porque muitas vezes a gente que só trabalha com B2B fica um pouco longe do consumidor final. E é importante escutar ele. Porque no fim quem compra é ele, né? Muitas empresas pensam que atendem B2B, pensam muito no sell-in, né? Vender o produto para a loja, que é um grande erro. Nós precisamos pensar no sell-out. Porque se aquele cliente meu está vendendo para o consumidor final, ele está repondo comigo. Então, a minha preocupação tem que ser lá na ponta. Eu ia fazer uma pergunta agora, mas estou aqui, fazendo a nossa gestão do tempo. Eu tinha um monte de várias outras perguntas. Eu vi que tem um livro aí. É sempre uma até aula ouvi-lo. Não, mas a gente passou por várias, tá? Tem vários risquinhos. Vai riscando. Mas eu quero te fazer uma pergunta que talvez para quem esteja nos ouvindo agora e que se inspira na tua carreira, tu é um cara super jovem e, como eu falei, repito, inquieto, cheio de visão, cheio de projetos, trabalhador, incansável, né? Não tem medo, como tu falou, se tiver que acordar às 3, às 5, dormir pouquinho, lá na frente a gente faz quando for possível. O que tu falaria para alguém que sonha em se tornar um executivo, um CEO? Não é dicas de sucesso prontas, mas o que tu, pela tua experiência, e quando a gente fala o que você falaria, eu parto de um princípio que vem muito da tua narrativa. Mas o que tu acredita, e fazendo um resgate aqui, tu falou de valores inegociáveis, tu falou que pessoas são fundamentais, tu falou de buscar ajuda estratégica com instituições quando a gente precisa desenhar cenários futuros, quando a Fundação Dom Cabral entra. Tu falou de questões que você não abre mão, que é a tua família. Ok, fiz um overview aqui. Para fechar, assim, para quem está nos ouvindo, de novo, não é receita de bolo, mas o que tu acredita que alguém precisa ter para seguir isso? E, obviamente, de uma forma exitosa. Esses dias eu recebi um vídeo, que eu acho que é de um dos donos da Ambev. Agora a Ambev mudou de nome, tem vários nomes lá. Eles vão comprando empresa e vão mudando o nome. Eles vão adicionando letras e etc. Né? Mas ele fala sobre os dois tipos de executivo. O executivo e o executivo com visão de dono. E eu gostei muito da fala dele, que o que é o dono? E por que a gente fala tanto que nós queremos pessoas com a visão de dono? Esse cara é um incansável e esse cara é um apaixonado. As pessoas precisam fazerem
o que elas querem fazer. Sempre falo, se a gente tem alguém que está infeliz aqui, deixa essa pessoa ir para outro lugar. Deseja sucesso para ela. Se a gente vê que uma pessoa não está bem, vamos tentar realocar ela em outro lugar. O mais importante é as pessoas estarem bem. Quantas horas que a gente fica na empresa? 7, 8, 9, A maior 10. parte do tempo na vida adulta, né? A gente que não trabalha no modelo híbrido, e é uma briga lá, mas eu gosto das pessoas juntas, as pessoas ficam, a maioria do seu tempo, acordadas na empresa. Então, não existe segredo de sucesso, mas as pessoas precisam fazer o que elas querem fazer. E se elas estiverem fazendo o que elas gostam, elas estarão naturalmente bem. Não sei se eu te respondi, eu fui falando e... Não, é que precisa fazer, resumindo, precisa fazer sentido. Então, se alguém quiser ser um CEO, obviamente que para além do preparo técnico, eu acho que se questionar faz... Às vezes a gente quer as coisas pelo ego, né, Felipe? Para além do ego, para além do brilho da cadeira, porque é extremamente desafiador sentar numa cadeira de CEO, de executivo, e tem uma interferência gigante, inclusive interna, porque a responsabilidade é maior, logo a interferência é maior. Quando tu falas assim, poxa, tem 134 pessoas, multiplica isso porque eles têm familiares, tem outras pessoas que dependem deles também. Então a gente está falando que o teu grau de responsabilidade aumenta. Mas eu saí da tua pergunta e vou te responder. Eu estava aqui pensando e vou te responder. O que que uma pessoa precisa para ser líder, né? Independente se ele vai ser um gestor, um diretor, um CEO, um executivo. Na minha visão, ele precisa gostar de gente. Acho que essa é a resposta. E segundo, depois disso, se ele não ter gestão de gente, ele não precisa assumir uma cadeira de liderança. Ele pode ser o melhor no que ele faz e assumir uma cadeira de especialista. É como a gente tem cargo hoje de especialista. Às vezes eu tenho um cara muito bom, uma mulher muito boa, que não tem uma gestão de pessoas maravilhosa, mas ele é um cara fundamental para o negócio, ele é um talento. Entendeu? A gente tem cadeiras de especialistas. E a gente precisa respeitar as pessoas. Às vezes eu pego um cara muito bom e quero que ele coordene e seja gestor porque o salário dele é X já. Eu não posso ter um especialista com um salário X, né? E a segunda coisa, para ser um líder, ele precisa ter uma visão sinérgica do negócio. Porque tudo que eu faço, eu estou esbarrando em alguma área, eu estou esbarrando em alguém. E se eu não tenho essa visão sinérgica, às vezes eu estou vendendo produto térmico para a empresa que está me comprando como brinde, mas eu não tenho noção que o processo de gravação está levando 20 dias. Se o Felipe não for sábado ou domingo lá aprender a gravar, né? Mas aí ele não vai entregar. Aí ele vende, promete e não entrega. E aí isso não pode acontecer. Porque quem está me pagando a conta é quem me fez esse pedido. Né? Então, eu preciso ser apaixonado por gente. Porque gente ou a gente gosta ou a gente não gosta, não tem meio termo. Exatamente. Né? Trabalhar com gente assim. E eu falo que trabalhar com gente é que nem tá disposto a abrir um Kinder Ovo por dia. Sempre tem surpresa, né? Sempre. A gente tem que ter o talento de pegar essa surpresa, boa ou ruim, e se aproximar para ajudar, para se colocar à disposição, para estar junto. Esses dias eu falei para um coordenador nosso, que ele me comentou que a parte técnica e comercial estava tudo certo. Eu falei, ótimo, mas a mais importante é time. Se tu tiveres o melhor time do Brasil, nós seremos líderes nesse mercado. Fato. Mas a gente vai ser líder nesse mercado se a gente tiver a melhor equipe. Porque preço não vai me tornar o maior nesse mercado. Né? Então eu tenho que ter o melhor time para atender melhor. E preço, pelo menos para nós, é uma das coisas que, claro que no mercado é extremamente relevante, mas não é a mais importante. E não pode ser. Porque preço baixo não paga diferencial. Com certeza. E eu quero atender bem.
E só compilando o que tu trouxe aqui, quando eu te fiz a pergunta do CEO e tu trouxe ali a questão do líder, quando ele fala gostar de gente, é que assim, pede limão dá limão, não dá goiaba. Então, às vezes você não tem um talento ou não tem intenção de desenvolver isso com gente, foca naquilo que você é bom e segue o baile, tá tudo certo. E a visão sinérgica é a da floresta. Então, tem gente que só olha para o galho que está inserido, mas não entende que a árvore faz parte de um contexto. Então, ter essa visão do todo, porque se pega fogo no galinho, uma hora chega na floresta e queima tudo, certo? Felipe, queria te agradecer. Já acabou. Já acabou, que pena, Já né? vai me mandar embora. Já vou te mandar embora já. Agora que eu tava ficando tranquilo. Olha, e assim, para quem, né, ainda não captou, quando eu falo que o cara é inquieto, ele é CEO de uma empresa, é casado, tem 3 filhos, um tá no forninho, né? Já vale, já conta. Já foi presidente da associação comercial, conselheiro, então tem um baita de um repertório, e eu queria, obviamente, reforçar, né, dizer que foi uma honra te ouvir, estar contigo, sempre é muito produtivo falar contigo, eu admiro a tua sagacidade, a tua inteligência de verdade, estou te falando isso de coração. Obrigado. Agradeço o tempo, que hoje esse é o recurso mais escasso que todo mundo tem, se dividir diante de todos esses papéis. Então, muito obrigada. Eu entendo isso também como uma forma de carinho aqui com o podcast. Então, muito obrigado pelo presente. E para fechar, uma frase, algo que é tua, ou que é autoral, ou que tu fala sempre, algo que, tipo, representa o Felipe. Uma frase. Podia ter pedido isso no início, né? Podia ter estudado essa página. Algo que tu fala, algo que tu acredita, não precisa ser uma frase pronta. Eu acredito que nós temos que acordar cedo, que eu gosto de acordar cedo. O meu corpo não nasceu para acordar cedo. Se tu me perguntar assim, se não tiver despertador, tu acorda? Não, não acordo. Fico dormindo. Mas eu procuro acordar cedo. Então, acorda cedo, treina, faz uma atividade física e faz o teu melhor durante o dia. Independente do que tu estás fazendo, mas faz o teu melhor. Seja o teu melhor. Tem umas frases prontas, seja a sua melhor versão, essas coisas de Google, né? Mas assim, a gente tem que fazer o nosso melhor, independente de onde a gente está. Eu falo que essa, na verdade, é quase que uma obrigação, né? É o mínimo, né? Tipo, tu é isso, mas tu pode ser uma versão... como é que faz quando o aplicativo passa por não é download, não há atualização. Atualiza a versão, esse é o convite, né? Resumindo a frase, atualiza a sua versão para uma versão melhor. E todo mundo tem capacidade, todo mundo tem potencial. E as pessoas são melhores do que elas imaginam ser, e a maioria dos problemas, que eu não vou falar todos, estão na nossa cabeça. Com certeza. Eu conheço um monte de gente, eu não conheço ninguém que não tenha potencial, mas eu conheço muita gente bacana que tem tanta interferência interna que não consegue usar o potencial que tem para aquilo que geraria um resultado altamente significativo no lugar que ela está, na carreira dela ou dele, enfim. Então, para você que está aí, obrigada pela companhia. Siga-nos nas redes sociais, @Letícia Zanini Oficial, no canal do YouTube Letícia Zanini, tá no Spotify, em todas as plataformas. Já pega papel e caneta, porque o papo aqui foi muito produtivo e com um cara extremamente sagaz, inteligente, Felipe Pavei, finalizando mais um episódio aqui do podcast Liderando Líderes. Eu espero você no próximo episódio.